Olá, queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes, passando para deixar uma breve reflexão sobre o tema: é errado o obreiro receber salário ou oferta? O olho está um pouco vermelho devido a uma conjuntivite, não é porque eu estou emocionado não, tá? É lagrimejo um pouco. Então, é errado o obreiro receber salário ou oferta? Já adianto que não é errado. O próprio Jesus diz que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. O problema é que existe um preconceito acerca do dinheiro associado à obra de Deus, devido aos pastores, pregadores que têm mídia e acabam denegrindo a imagem do homem de Deus, da mulher de Deus, associado à corrupção financeira, que o próprio apóstolo Paulo deixa bem claro na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que essas pessoas não devem ter esses pré-requisitos da corrupção financeira, né? Se você olhar bem, o texto vai dizer: esta palavra é fiel. Se alguém deseja psicopato, excelente obra deseja. Convém, pois, que o obreiro, né, o pastor, que seja marido de uma só mulher, seja bem vigilante, né? Irrepreensível, né? Irrepreensível, ou seja, não tem como ele ser repreendido, não tem brechas para ele ser repreendido. Igual essas brechas que esses pastores, pregadores de mídia acabam tendo, né? E manchando, né, o ministério tão lindo que é o ministério pastoral e da pregação do Evangelho. Diz mais: vigilante, marido de uma só mulher, enfim, não é que nós temos visto muito por aí, né? Pessoas que já estão no terceiro, quarto casamento, complicado, sóbrios, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, né? Não espancador, não cobiçoso, a cobiça, né? E mais à frente ele vai também falar não avarentos, né? Então, a cobiça, a avareza é totalmente fora, né, dos pré-requisitos para ser um obreiro de fato e um pregador do Evangelho. Então, não combina. Se você quer ser rico, ter muito dinheiro, a pregação do Evangelho, o ministério pastoral não combina com isso, porque até então o Evangelho ensina a repartir. Então, se eu tenho muito porque Deus me deu a bênção de ter para repartir, não para acumular. Então, não faz sentido, né? Mas vamos lá, trazer algumas referências bíblicas. 1 Coríntios 9,14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam o Evangelho. Quem é o Senhor que ordenou? Jesus. O próprio Jesus ordenou que quem prega o Evangelho que viva do Evangelho. Então não dá para você viver do Evangelho com Deus te abençoe apenas, né? Tapinha nas costas e tudo mais. Viver do Evangelho é comer, é vestir, pagar as contas, enfim. Não é enriquecimento, mas é suprir todas as necessidades que o pregador, o pastor, aquele que vive do Evangelho, deve ter. 1 Coríntios 9, do 3 ao 5, Paulo começa a reivindicar os seus direitos. Ele diz no verso 3: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor? E Pedro, ele está reivindicando aqui os direitos dele e de Barnabé, porque existia ali um monopólio, entendeu? Então eles estão vendo ali, peraí, nós estamos pregando o Evangelho, temos também direito. Se você ler, eu vou até pegar aqui a Bíblia, se você ler 1 Coríntios 9, se você ler todo 1 Coríntios 9, está bem claro. Ali tira totalmente as dúvidas de qualquer pessoa. Olha o que diz aqui, ó. Vou começar a partir do 3. Do 1, vai. Não sou eu apóstolo,
Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós, porque vós sois o zelo do meu apostolado. Aqui Paulo está falando daquelas pessoas que ele ganhou para Jesus ali, que ele fez, são frutos do seu trabalho no Senhor. Porque existia aqui uma resistência do colégio apostólico acerca do apostolado de Paulo. Pedro foi o primeiro que bateu de frente, sendo o líder dos apóstolos. Mas que Paulo está falando aqui com a congregação, com as pessoas que ele ganhou para Jesus. E ele diz mais: esta é a minha defesa para os que me condenam. Né? Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, ou seja, que é a esposa, né? Como os demais apóstolos, irmãos no Senhor e Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Espera aí, aqui você já vê, quando essas pessoas fazem esses vídeos, igual eu vi na internet, um vídeo tendencioso, usando a figura de um homem de idade, dizendo que era o apóstolo Paulo, que não dependia de nenhuma moeda para pregar o evangelho, já cai em contradição. Porque aqui no verso 6 do capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz: ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, ou seja, trabalho secular, para viver do trabalho, da obra de Deus e usufruir. Aí ele continua dizendo: quem jamais milita a sua própria custa? Quem jamais milita a sua própria custa? Ele está dizendo assim: o soldado que vai à guerra, ele vai com o seu próprio dinheiro? Com as suas próprias custas? Ou é o exército que envia o soldado, que providencia o sustento, o fardamento, a comida, tudo mais, hospedagem e tudo mais? É isso que ele está reivindicando. Ele diz: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Aqui ele já entra para a lei, para trazer para eles o que a palavra de Deus está falando. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado não tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Senão, vós semeamos as coisas espirituais. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que colhamos as carnais? Enfim, Paulo está reivindicando seus direitos de obreiro da obra de Deus, de usufruir do seu sustento, das suas necessidades. Enfim, Filipenses 4,18 diz assim: recebi tudo, o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ou seja, aqui cai por terra esse dizer que Paulo não recebia oferta, que Paulo não recebia o sustento da igreja. Aqui está bem claro, em Filipenses 4,18. Ele ainda diz mais, que essa oferta é de aroma suave e tem mais, é um sacrifício aceitável. E tem mais, agradável ao Senhor. Ou seja, a oferta que vocês me deram é agradável a Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então cai por terra. Alguém vai dizer assim: ah, mas Paulo fazia tendas. Sim, Paulo fazia tendas porque estava tendo burburinhos no meio do povo, que Paulo era como se fosse hoje em dia esses falsos, esses lobos que tem hoje em dia, né? Então Paulo ia lá e fazia tendas. Paulo falou assim: ó, deixe para tirar oferta,
depois. Não quando eu chegar, antes. Tira a oferta antes, enquanto isso eu trabalho. E ele foi fazer tendas para não trazer esse burburinho, esse peso no meio da congregação. E não ser pesado aos irmãos. Não há problema algum. Entendeu? Ele continuava recebendo, né, os donativos, as ofertas, a ajuda da igreja, mas trabalhava para que aqueles poucos que falavam mal dele não ficassem inflamando, né? Lucas capítulo 10, do verso 5 ao 7. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Aqui Cristo está orientando os discípulos que vão fazer, né, o ID do Senhor, pregar o Evangelho, que quando eles forem forem recebidos numa casa, que eles fiquem lá, que eles comam o que eles derem. Então aqui não tem exigências dos pregadores que Cristo enviou, igual tem as exigências hoje de muitos pregadores. Ainda mais se for famoso, exigem hotel, exigem carro executivo para buscar, exigem ofertas altíssimas, depositar na metade antes, depois, e, enfim, muitas exigências, cardápio que vão comer. Então você vê que está totalmente fora, não tem essa ostentação, esse esbanjamento financeiro, não combina com o pregador do evangelho, com quem Deus chamou para o ministério, não combina, está totalmente fora. Gálatas 6,6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui já a instrução de Paulo, aqueles que estão sendo ministrados pelo pastor, pelo pregador do evangelho, que contribua, que partilhe dos seus bens, ou seja, tem sim uma ajuda, um sustento, ok? Então não é errado o obreiro, até porque a palavra diz que o obreiro é digno do seu salário, ok? Então não é errado o obreiro receber oferta, uma ajuda. Até porque o obreiro, o nome já diz tudo, obreiro, não é um vagabundo, é um obreiro que trabalha. Então tem todas as prerrogativas que tem que encaixar para ser um obreiro digno do seu salário. De fato, trabalhar. Não é apenas ir, abrir a igreja, ficar 2 horas no culto e voltar, o dinheiro cair na conta. Está totalmente errado. O obreiro ele tem que estar disponível para a obra, disponível para trabalhar. Se no trabalho secular as pessoas trabalham no mínimo 8 horas, olha o patrão no mundão aí, então quanto mais aquele que trabalha para Deus, para Jesus, né? Ele tem que estar disponível exclusivamente. O pastor que é digno do seu salário, na minha concepção, biblicamente falando, ele tem que estar disponível para fazer visita, para abrir a igreja, para dirigir culto, para pregar, para ensinar, para orar pelos enfermos, para fazer culto fúnebre, para fazer casamento. Ele tem que estar disponível totalmente, exclusivamente para a obra. E para ele ter um desempenho bom na obra, ele tem que ter esses cuidados da igreja, ok? Não precisar trabalhar fora. Eu conheço pastor, já fui pastoreado por pastor que trabalhava fora o dia todo no pesado, em transportadora, e ele saía da transportadora, ia para casa, às vezes chegava no culto se arrumando, colocando a gravata, não teve tempo nem de pegar na Bíblia. Consequentemente, a palavra não vai ser uma palavra perfeita, o melhor que ele poderia oferecer. Não vai ser uma comida bem caprichada, vai ser uma coisa requintada, meio que micro-ondas, sabe? Porque ele tem que trabalhar fora. Então, o obreiro que é digno do seu salário, ele tem que demonstrar trabalho, porque não é vagabundo, é um obreiro que trabalha, e tem que ser reconhecido pela igreja. Então, não é errado. Fico com essa reflexão.
Comente aí abaixo o que você pensa, mas o que você pensa baseado na Bíblia, na palavra de Deus, não baseado em achismos. E tire os preconceitos desses pastores que estão enriquecendo, né, com o evangelho. Esses maus exemplos, tire esses maus exemplos. Fique com a palavra e foque e analise. Deus abençoe.